Olá, primeiro ano. Gostaria de conversar com vocês de novo, agora dando uma ênfase agora já no que é assunto do primeiro ano, né? Porque no último vídeo a gente falou sobre uma revisão geral, né, de vida e energia, por que a biologia estuda a vida, as características de um ser vivo, a energia que é importante para os seres vivos sobreviver, né? De fazer uma base, assim, digamos assim, para a gente poder entrar no assunto do primeiro ano. Então, eu começo com esse slide aqui, já faz uma revisão de onde a gente parou lá quando a gente falou de biologia. Biologia é uma ciência, né, que estuda a vida. Só que a vida é algo muito abrangente, né? A vida de quê? Nós estamos falando da vida de uma bactéria, a vida de uma planta, a vida de um animal qualquer. Depende, é muito específico. Aí que eu estudo o ser humano. Tá, mas que parte do ser humano você estuda? Né? Então tem vários ramos, né? A fisiologia, que estuda o funcionamento dos órgãos. Guardem bem esses dois aqui, ó, citologia e bioquímica, que é sobre o que a gente vai falar hoje, vai dar uma introdução hoje, né? Vou começar a falar sobre o assunto do primeiro ano, que é citologia e bioquímica. Existem vários outros ramos, ó. Anatomia, biofísica, genética, que a gente vê lá no terceiro ano, ecologia, que a gente vê no terceiro ano, zoologia, que a gente vê no segundo, se der tempo, né? Evolução, a gente vê no terceiro ano. Então, são vários ramos, cada um desmembrando uma parte da biologia. Então, a gente vai trabalhar citologia e bioquímica. São os dois ramos, as duas áreas que a gente trabalha no primeiro ano. Então, a gente começa com citologia. O que é citologia? De novo, citologia. Vocês vão perceber que a biologia se explica, né? O conceito é autoexplicável. Então, a citologia é a parte da biologia, né, que estuda, logos vem de estudo, logia é estudo, cito significa célula. Então, o que é a citologia? É a parte da biologia que estuda a célula, correto? Então, o primeiro ano inteiro, basicamente, ele estuda a célula. A gente tem um grande problema no primeiro ano porque o aluno está vindo para nós pela primeira vez, a gente não conhece ele. O aluno do segundo ano, eu sei o que foi trabalhado com ele no primeiro. O aluno do terceiro, eu sei o que ele precisa aprender, porque eu sei o que eu conheci ele no segundo e eu conheci ele no primeiro. Os alunos do primeiro ano, eu não sei o que eles aprenderam, né? Então, uma das dificuldades que a gente tem no primeiro ano é justamente essa. É partir do princípio que todo mundo sabe a mesma coisa. Isso não é verdade. A gente sabe na prática que isso não é verdade. Então, muitos de vocês já ouviram estar fresquinho na cabeça, já ouviram, mas não lembram, e outros nunca ouviram falar, certo? Então, por isso eu vou pedir a atenção de vocês, porque pode ser repetitivo para alguns, pode ser uma renovação de memória, digamos assim, para outros, e para outro é uma novidade, porque nunca ouviu, certo? Então, a citologia é parte da biologia que estuda a célula, que é um assunto basicamente do primeiro ano, a gente vê isso no primeiro ano inteiro. A gente vê esse esqueminha em tudo quanto é livro didático de uma célula. Uma célula não é assim, né? Um negócio chapado num caderno. Ela não é assim. Isso aqui é um esquema para demonstrar o quê? Não como é uma célula, mas as partes básicas que toda célula tem, que são a membrana, o citoplasma e o núcleo. São as três partes básicas que qualquer célula tem. Membrana plasmática é a fronteira da célula. Existem várias características dessa membrana e ela é extremamente importante para o funcionamento da célula, porque é ela que seleciona o que vai entrar, o que vai sair, o que pode entrar, o que pode sair, o que não pode entrar, o que não pode sair. É aqui, por exemplo, que um vírus se encaixa para injetar o material genético dele dentro da célula. O vírus reconhece a membrana plasmática e ali ele se fixa e o material genético dele é colocado para dentro da célula. Então, a membrana plasmática seria a fronteira da célula, é o limite entre o que é interno e o que é externo, o que fica dentro e o que fica fora. O citoplasma é essa parte mais aquosa, gelatinosa, onde ficam as organelas,
tem inúmeras funções e delimita o que é entre entre a membrana e o núcleo, que é a última parte da célula. Então, a membrana, o citoplasma e o núcleo. Aqui dentro do núcleo, eu tenho, por exemplo, o material genético. Nosso DNA, o RNA, que é o material genético que determina todas as nossas características. Então, o núcleo, a gente vai ver mais para frente, vai falar só sobre núcleo. O núcleo ele tem uma importância de controle, ele controla o funcionamento da célula. É como se fosse o escritório central e aqui seria o canteiro de obras, é onde as coisas acontecem. E uma estrutura chamada carioteca. O que é a carioteca? A carioteca é a membrana que envolve o núcleo. Então, o núcleo tem uma membrana chamada carioteca. Por que carioteca? De onde é que vem esse nome? De novo, ele se explica sozinho. Teca significa casca. Cário significa núcleo. Então, a carioteca é a casca que envolve e protege o que está dentro do núcleo. Certo? Então, isso aqui, essa estrutura toda aqui é o núcleo, e ele é delimitado por uma membrana, chamada membrana nuclear, porque é a membrana que envolve o núcleo, ou é também chamada de carioteca, que é a casca do núcleo. E como a casca de qualquer coisa, é aquilo que ela protege aquilo que está dentro. Aqui é uma foto de um conjunto de células vegetais, por exemplo. Não tem nada a ver com aquela figura ali. Mas isso aqui é uma célula. Quando eu coloco no microscópio, é isso aqui que eu vou ver. As células vegetais têm uma estrutura extra, além da membrana plasmática, que é chamada parede celular, que é uma estrutura rígida, feita de celulose. Ela é bem rígida, parece uma parede mesmo, que delimita a célula vegetal. Aí por dentro tem a membrana plasmática, e aqui fica o citoplasma e o núcleo. Então isso é uma célula vegetal. Notem que ela é toda verde. A gente conversou numa aula passada, num vídeo passado, sobre a clorofila, que dá a cor verde às plantas, às folhas. Se a gente colocar no microscópio, a célula vegetal também vai ser toda esverdeada. Assim, por quê? Porque existem estruturas chamadas cloroplastos. Plasto é como se fosse uma bolsa. Cloro significa verde. Então é uma bolsa onde fica armazenada, são várias bolsas, né, vários saquinhos, onde fica armazenada a clorofila, que é o pigmento que consegue absorver a energia luminosa do sol para desencadear o processo de fotossíntese. Por isso que a folha é verde, porque a clorofila, a célula, é verde também. E aqui são células animais, as células da pele. Elas estão separadas, né? Porque isso aqui foi feito ela está no microscópio, está numa lâmina no microscópio, mas aqui dá para ver bem direitinho. Ó. A membrana plasmática, o citoplasma aqui dentro, e esse roxinho mais escuro é o núcleo. Isso aqui ele fica assim roxo, lilás, meio azulado, por causa de um corante que a gente coloca para poder destacar o que a gente quer ver. Senão ficaria tudo transparente. Mas aqui dá para ver, ó, várias células. Uma, outra, são células da pele. Células chamadas células epiteliais. Epitélio é a pele. É assim que a gente vê uma célula. Não é aquele esqueminha bonitinho ali, cheio de organela desenhadinha. Não. Célula, na verdade, é isso aí. Então a gente percebe que todos os seres vivos eles têm características em comum, certo? Ah, se eu olhar para um cachorro, para uma planta, para um fungo, para uma bactéria, eles têm características em comum. Quais? Ah, eles respiram, eles se reproduzem, eles têm célula, enfim, têm características em comum. Mas apesar disso, apesar dos seres vivos terem essas características em comum, eles não são iguais. A gente vê uma diversidade. A planta não é igual ao fungo, que não é igual a um coelho, que não é igual a um rato, que não é igual a uma formiga, que não é igual a um ser humano. Existe uma diversidade entre os seres vivos, entre uma planta, um animal, uma bactéria, um fungo. Apesar de ter características em comum, há muita diversidade. E a gente vai ver isso mais a fundo no segundo ano, mas é importante a gente entender alguns conceitos agora. A gente usa alguns critérios para diferenciar essa grande diversidade. Né? O número de células, a estrutura celular e o tipo de nutrição.
Nota que a gente está falando aqui de célula, número e estrutura celular. Não é à toa que a gente está falando agora de célula, porque a gente está falando de citologia, a gente estuda célula. Para estudar célula, eu preciso conhecer alguns conceitos importantíssimos para entender o que a gente vai conversar. Quanto ao número de células, o organismo, ou ele é unicelular, ou ele é pluricelular. Quanto à estrutura celular, o organismo, ou ele é eucarionte, ou ele é procarionte. Isso aqui, mais ou menos, a gente já discutiu naqueles slides lá, naquele vídeo que a gente falou sobre a luz do sol, a importância da luz do sol, que é em relação ao tipo de nutrição. Ou o organismo é considerado autótrofo, ou o organismo é considerado heterótrofo. Já vamos discutir isso. Ó, quanto ao número de células, o próprio conceito está se explicando. Unicelular, uma única célula. As bactérias são assim, por exemplo, as algas unicelulares, os protozoários são assim, alguns fungos chamados leveduras são assim, são organismos formados por uma única célula que eu só consigo ver com o auxílio do microscópio. Já os pluricelulares ou multicelulares são organismos formados por várias células. As plantas, todos os animais, a maioria dos fungos, algumas algas, são organismos pluricelulares, porque somos formados por trilhões, quatrilhões de células. Quanto à estrutura celular, lembra que a gente falou da carioteca há pouco? Aquela casquinha que envolve o núcleo, a membrana nuclear ou carioteca. Daí deriva um tipo de organismo em relação à sua estrutura celular. Ou ele pode ser procarionte, ou ele pode ser eucarionte. O que é procarionte? Eu vou confundir com eucarionte com certeza na hora da prova. Não, não vai se eu entender o conceito, a origem da palavra. Procarionte, o que significa procarionte? Onte é o ente, é o organismo que possui aquela característica. Cário, a gente já viu que significa núcleo. E pró, de primitivo. Então, o que é um organismo procarionte? É um organismo que tem um núcleo primitivo. Tem núcleo? Tem, mas ele é primitivo. Primitivo por quê? Porque falta uma coisa que o eucarionte tem. O que é o eucarionte? É o organismo que tem o núcleo. Eu significa verdadeiro, verdade. Então, é o organismo que tem o núcleo verdadeiro. Ele está lá, completo. Completo por quê? Porque tem uma casquinha que delimita o que está dentro e o que está fora do núcleo, que isola e protege o que está dentro, que é o material genético. Então, os eucariontes, eles têm a membrana que envolve o material genético que está aqui dentro. Por isso ele é eucarionte. O procarionte tem material genético? Tem. Tem núcleo? Tem. Só que ele está disperso no citoplasma. Não tem aquela membrana envolvendo o núcleo. Por isso que ele é procarionte. E somente as bactérias são desse jeito. Somente na natureza a gente só encontra o organismo procarionte unicelular, porque as bactérias são todas unicelulares, correto? E aqui os eucariontes somos, todas as células dos animais são assim, todas as células das plantas são assim, todas as células dos fungos são assim e assim por diante. Em relação ao tipo de nutrição, ou ele é autótrofo ou ele é heterótrofo. O que significa? Trófo significa alimento. Auto é si próprio. A gente já discutiu isso. Auto é si próprio, ele mesmo. Então, a fonte de alimento é ele mesmo. Geralmente, através da fotossíntese, que é o caso das plantas. Por isso, os autótrofos são também chamados de produtores, porque eles produzem o próprio alimento. Já os heterótrofos, hétero significa diferente. A fonte de alimento dele é diferente dele. Ele tem que consumir algum outro organismo para absorver energia, para conseguir energia. Nós somos assim. Os animais todos os animais são assim. Os fungos são assim. Porque a gente não tem a capacidade de extrair a energia luminosa do sol e transformar em energia química, que é a glicose. As plantas conseguem. Por isso nós somos chamados de heterótrofos ou consumidores, porque precisamos consumir alguma fonte de energia. Pode ser diretamente um produtor, uma planta, ou um animal que se alimentou de uma planta. É o que a gente viu lá como cadeia alimentar. Então, resumindo, quanto ao número de células,
unicelular ou pluricelular. Quanto à estrutura celular, pode ser procarionte ou eucarionte. E quanto à forma de nutrição, autótrofo ou heterótrofo. Então, quando a gente fala de célula, além das partes de uma célula, que é a membrana, citoplasma e núcleo, e esse núcleo ou tem ou não tem carioteca, mas são 3 as partes, membrana, citoplasma e núcleo, a gente precisa saber também do que uma célula é feita. Né? Quimicamente falando, do que uma célula é feita? O que é uma célula? O que constitui uma célula? E aí tem um assunto dentro da biologia, também chamado bioquímica celular. Então, tem bioquímica celular. Correto? Celular por quê? Porque no primeiro ano a gente vai falar de célula. Então, o nosso foco aqui da bioquímica é a bioquímica celular. E o que eu tenho aqui? Uma tabela periódica. Aí você aí do outro lado vai me perguntar, mas professor, isso aqui não é em química? Tabela periódica a gente não estuda em química? Justo. A tabela periódica a gente estuda em química. Mas a biologia, se você for se aprofundar na biologia, você vai acabar na química. Né? Porque a biologia nada mais é do que a química viva. Aqui eu estou vendo os elementos estáticos dentro de uma tabela periódica. Todos vocês já devem ter visto isso. Geralmente a gente vê isso no 9º ano. E a gente vê de novo no 1º ano, na química. Mas na química eu estou vendo na tabela os elementos estáticos. Né? Depois eu vou entender lá na química, ligações químicas, eu vou ver, mas não é bem assim. Os elementos não são estáticos, soltos na natureza. Eles estão compondo alguma coisa. Eles se juntam para compor alguma coisa. E essa alguma coisa, trazendo a sardinha para a nossa brasa, é a biologia. A biologia nada mais é do que a química viva. Esses elementos químicos formando células, correto? Por isso que a gente está estudando bioquímica, porque a gente está vendo a química, aqueles elementos químicos da vida, correto? Então, a química e a biologia são 2 ciências muito próximas, né? E isso é muito importante. Por que é importante eu conhecer a bioquímica? Eu estudar a química e a bioquímica. Porque aí eu consigo compreender como é que os mecanismos celulares funcionam. Lá dentro da célula eu consigo entender como é que a fotossíntese funciona, como é que a respiração celular funciona, como é que o meu material genético funciona para determinar as minhas características, por que eu tenho o olho castanho, por que a minha pele é mais clara, é mais escura, por que eu cresço, eu não cresço, por que meu tipo sanguíneo é A, o outro é B, o outro é positivo, o outro é negativo. Eu começo a entender como é que funciona a biologia molecular, a biologia das moléculas. Então, por isso que é muito importante eu conhecer a bioquímica, para entender como é que os mecanismos funcionam. E a gente viu ali naquela tabela periódica aqui, ó, vou voltar aqui, uma centena de organismos, de elementos químicos. 118 elementos químicos aqui, né? São muitos elementos químicos. Mas, compondo os seres vivos, ou seja, compondo uma célula, eu vou encontrar, é óbvio que eu encontro mais, mas basicamente eu vou encontrar só esses 6 aqui, ó, que a gente chama de CHOMPs, para resumir. Quem são os CHOMPs? O carbono, o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio, o fósforo e o enxofre. Daqueles 118 ou mais elementos químicos que existem na natureza, se eu for olhar para uma célula, quimicamente falando, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar basicamente esses 6 elementos aqui. É o que constitui basicamente uma célula. É óbvio. Eles estão sozinhos? Não. Eles formam moléculas. O carbono se junta com o hidrogênio, que se junta com o oxigênio e forma um carboidrato, que a gente vai ver mais para frente. Junta com o nitrogênio, o fósforo, o hidrogênio forma um aminoácido que vai formar uma proteína. Mas, basicamente, eu não vou fugir desses 6 aqui, que a gente chama de CHOMPs, para não esquecer mais. E aí, se eu levar em consideração o planeta Terra, só para fazer uma comparação,
né? Isso aqui vocês provavelmente veem em geografia, não sei. Mas se eu levar em consideração a Terra e os elementos químicos, na crosta terrestre, né, eu vou encontrar basicamente o quê? Oxigênio, quase 50% do que tem na crosta terrestre é oxigênio, silício, que formam as rochas, e magnésio e alumínio. Então, 82% de elementos químicos. Ó, notem que eu encontro mais em menor quantidade. Magnésio, ferro, sódio, potássio, mas basicamente mais de 80% do que existe de elemento químico na crosta ou é silício, ou é oxigênio, ou é alumínio, que se combinando formam os diferentes tipos de rochas que a gente conhece. Se eu levar em consideração a Terra inteira, inclusive a parte interna da Terra, não só a crosta, aí eu vou ter um outro tipo de elemento químico aumentando a concentração. O ferro, por exemplo, que eu encontro em pouquíssima quantidade na crosta, no interior da Terra é basicamente muito ferro, 33% de ferro. Continua o silício, continua o oxigênio e mais um pouquinho de magnésio. Continuo tendo enxofre, cálcio, alumínio e outros elementos químicos. Mas, basicamente, ó, mais de 90% do que eu encontro no planeta é ferro, oxigênio, silício e magnésio. Correto? Se eu levar em consideração agora a célula, peguei uma daquelas células que a gente viu nos slides anteriores ali, eu vou fazer o estudo químico. O que, que tem ali? A gente já viu que são aqueles carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, que se combinando vão formar moléculas. Quem são as moléculas? Proteínas, o material genético, os ácidos nucleicos, carboidratos, lipídios, sais minerais. Esses são a água, esses são compostos químicos ou substâncias químicas que a gente encontra dentro de uma célula. A gente chama isso de composição química da célula. Ou seja, se eu levar em consideração agora não só elemento químico, mas substâncias químicas, qual é a composição química de uma célula? O que, que eu vou encontrar? Basicamente, como média, tá? É óbvio que uma célula óssea não tem a mesma concentração de água do que um neurônio. Mas se eu fizer uma média da composição química de uma célula, de um ser vivo, basicamente 70% é água, 15% proteína e os outros 15% ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA, carboidrato, que são os açúcares, lipídios, que são as gorduras, e os minerais. Então, basicamente, a gente é feito de quê? O corpo inteiro, porque o corpo inteiro é feito de células. Eu tenho trilhões, quatrilhões de células no meu corpo. Todas elas são feitas basicamente de quê? 70% de água, 15% de proteína e os outros 15% é o resto. Então, o nosso corpo é feito basicamente de quê? De água e proteína. E um pouquinho de material genético, menos ainda de carboidrato, menos ainda de lipídio e sais minerais. Fósforo, cálcio, enfim, e aí por diante. Então, esses compostos que a gente acabou de ver aqui, que estão coloridos aqui, esses compostos, a gente divide eles em dois grandes grupos. E aqui nós vamos terminar essa parte do assunto, que é uma introdução à química da célula. Depois a gente vai falar desses compostos. Mas a gente divide esses compostos, que a gente vai falar mais para frente, em outras aulas, em dois grandes grupos. Esses compostos, ou esses nutrientes, ou essas substâncias, são classificadas em orgânicos ou inorgânicos. Compostos orgânicos ou inorgânicos. Os inorgânicos, água e sais minerais. Os orgânicos, carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, e acrescentaria ainda aqui os ácidos nucleicos, que é o nosso material genético, DNA e RNA. Por quê? Orgânico, basicamente, é porque tem a presença do elemento químico carbono, certo? Que os inorgânicos, pelo menos esses dois aqui, não têm, e eu encontro exclusivamente dentro de seres vivos. Eu encontro água dentro de ser vivo, mas não exclusivamente. Eu encontro minerais dentro de ser vivo, mas não exclusivamente, certo? Carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, material genético, eu vou encontrar exclusivamente dentro de organismos vivos. Então,
a gente divide nos inorgânicos e nos orgânicos, correto? Gente, qualquer dúvida, ó, e-mail. Não usem o aplicativo mensagem pelo Classroom, porque a probabilidade dessa mensagem se perder é muito grande, porque ela não vem direto para nós, e eu já comentei isso com vocês, às vezes ela vem em branco, né? Então manda um e-mail, bem simples, 358-359, prof.sed.sc.gov.br, certo? Então, fica aí essa aula sobre célula, né? Sobre os compostos químicos da célula, sobre a estrutura de uma célula, do que ela é feita, para a gente começar a falar do assunto do primeiro ano. Isso aí já é assunto do primeiro ano. Então, esse vídeo aqui foi uma introdução ao que a gente vai ver no primeiro ano. E daqui para frente, o conteúdo é abordar, a gente vai abordar aqueles compostos, os inorgânicos e os orgânicos, correto? Então, fiquem com Deus, aquele abraço e até a próxima.